Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Olá, meus amores, está no ar mais um Elas em Ação. Um programa feito para inspirar, emocionar e trazer boas ideias para a sua vida. Sempre com aquele toque de cuidado, leveza e muito alto astral. E hoje o programa está imperdível. Vamos falar sobre liderança humanizada, cuidados com a saúde, inspiração musical e livros que transformam vidas e histórias reais de superação. Para começar, eu recebo a talentosa Roberta Spindel, que vai contar tudo sobre sua trajetória e o show especial do projeto Palmacensius. Também vamos falar sobre liderança estratégica com o especialista Gustavo Lírio. E no quadro da saúde, um alerta importante. A farmacêutica Amanda Albuquerque fala sobre o risco da automedicação, um hábito comum, mas perigoso, que pode comprometer a saúde de muita gente. O Café com Cláudia traz uma história de coragem e recomeço, de uma mulher que venceu o câncer e conquistou espaço no setor dominado por homens. Na hora do livro, vamos refletir sobre o impacto transformador da doação de livros. E na Fala Pra Mim, a autora Carla Tavares fala sobre o poder do network e das conexões que abrem caminhos. Então, fica comigo porque o Elas em Ação de hoje está repleto de emoção, conhecimento e boa energia para iluminar o seu fim de semana. Vamos conferir? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei na carreira artística muito cedo. Com 5 anos eu já fazia a propaganda de aniversário da TV Globo. E eu acho que foi aí que surgiu um interesse meu, assim, me despertou para esse lugar mais artístico, né? Então, desde mais ou menos da cidade que eu dizia que eu ia ser cantora e atriz. Mas eu sempre fui para música, sempre foi a música que me apaixonou, sempre foi a música que me despertou mais. Então, eu fazia uns desenhos e minha mãe, eu anotava as histórias e minha mãe ia anotando. Uma vez, uma menina que queria ser cantora. E aí, com 14 anos, não parava de cantar. E aí, eu fui fazer aula de canto. E foi ali que eu tive muita certeza do caminho que eu queria seguir. Com 16, eu me inscrevi para o primeiro concurso, que era um concurso nacional de bandas, que era de uma marca famosa lá, que era com a Rádio Cidade. E era um negócio bem profissional, assim, para minha idade. Aqui no Rio, foram vários colégios do Brasil inteiro e eu fui para a final com uma composição minha. E aquilo ali foi muito marcante para mim. E a partir daí eu fui fazer faculdade, mas continuei cantando em várias bandas. Então eu fazia muita coisa, porque eu estagiava, eu fazia faculdade, eu malhava, eu cantava em 3 bandas, eu fazia show. E aí chegou um determinado ponto que eu decidi, foi quando eu fui chamada para apresentar um programa de TV, e aí eu fui fazer o programa. Eu cantava, eu entrevistava, eu atuava, e eu estava estagiando. Na verdade, eu já tinha virado até prestadora de serviço dessa empresa. E aí eu decidi, não, eu vou apresentar o programa. Então eu saí, fui me dedicar exclusivamente à minha carreira artística, e desde lá eu só faço isso, eu só trabalho com música e com arte. Então, dali foi muita coisa. Eu comecei a fazer testes para teatro musical, e muito interessante porque eu sempre fiz shows visando minha carreira de cantora, mas quando eu fui fazer o meu primeiro musical foi quando eu fui convidada para gravar meu primeiro CD. Então, esse meu primeiro álbum foi gravado a partir de uma peça de teatro, de musical que eu fazia, que chamou muita atenção. Então, foi feito esse convite, eu fui para Los Angeles, gravei com os maiores nomes da música internacional. E esse disco teve participação do Caetano Veloso, que gravou comigo como 2 e 2. Teve 2 músicas em novelas da TV Globo. Eu fiquei indicada ao Prêmio Multishow como cantora revelação. E a partir daí também eu comecei a gravar as minhas músicas autorais.
E, enfim, veio Ney Matogrosso, Zé Cabaleiro, também gravei junto. Atualmente eu fui convidada pelo Fagner e pelo Renato Teixeira para gravar uma música no disco dele chamado Destinos, que foi uma grande honra, ao lado de um monte de gente muito talentosa. E venho lançando as minhas músicas, fazendo cada vez mais os meus shows, que aliás vai ter um show no dia 16/10, agora, próximo dia 16, é uma quinta-feira, às 8 da noite, na Casa Horto, no Palma Horto, dentro da Casa Horto. Já o segundo show, o primeiro lotou muito rápido, foi muito legal. Então eu espero vocês todos lá, vai ser incrível. E vocês vão poder ouvir um pouco mais das minhas músicas, de algumas releituras, de algumas versões. Eu acho que a minha carreira é muito marcada por essas versões também que eu faço ao lado de grandes nomes da nossa música, e que eu fico muito feliz de ter estado nessa existência ao lado dos meus grandes ídolos, assim. Eu tive a oportunidade também de abrir o show da Demi Lovato, de fazer parte da abertura do show da Demi Lovato aqui no Brasil, que também é outra que, assim, eu admiro muito. Então eu acho que eu tive grandes oportunidades de estar ao lado dos meus ídolos. Espero todos vocês no dia 16/10, às 8 horas da noite, quem for do Rio de Janeiro. E fiquem ligados nas redes sociais, que eu estou espalhando todas. Vai ter show fora do Rio, eu vou avisar aqui em breve. Vou avisar nas redes sociais em breve. Tá bom? Um beijo! Quando nós falamos de liderança humanizada, nós precisamos lembrar de alguns aspectos que envolvem essa liderança. Alguns aspectos como liderar é guiar, liderar é desenvolver pessoas. Portanto, não tem como nós falarmos de liderança necessariamente atrelada como uma consequência de um cargo de chefia que você assumiu. Por quê? Porque eu só lidero quem quer ser liderado por mim. E isso é uma verdade. Pode ser que você acredite sinceramente que está chefiando a sua equipe porque você dá ordens e a sua equipe obedece. Mas isso pode ser uma grande inverdade. Por quê? Porque a pessoa só obedece a sua ordem porque ela não quer perder o seu emprego. Então, quando eu falo de liderança humanizada, eu falo de uma conquista, de conquistar esse lugar de líder da minha equipe. E um grande segredo para nós conquistarmos esse lugar é saber o seguinte: nós devemos, como líderes, tratar as pessoas e fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, se eu gosto de ser respeitado, eu preciso respeitar a minha equipe. Se eu gosto de ser tratado com educação, eu preciso tratar a minha equipe com educação. Se eu gosto de ser reconhecido pelo meu esforço, pelo meu talento, pelo meu dom, ser reconhecido pelo resultado que eu produzo, eu preciso fazer a mesma coisa com a minha equipe. Se eu gosto de ser reconhecido pela minha proatividade, pela minha criatividade, eu preciso abrir esse mesmo espaço de criatividade e proatividade na minha equipe. E isso é muito importante, por quê? Porque proatividade e criatividade vão exigir que eu abra na minha equipe um espaço para o erro. Porque vão ser feitas coisas que ainda não foram testadas antes. E quando eu estou testando novos caminhos, na intenção de ser mais eficiente, eu posso descobrir realmente um caminho para ser mais eficiente, eu posso descobrir uma maneira de não fazer aquilo. Então eu preciso abrir esse espaço e tudo bem. Agora, um líder humanizado não é aquele negligente, não é aquele que não procura o confronto, não é aquele que não procura a correção, que está mais preocupado em ser aceito do que alcançar o objetivo. Um líder humanizado é aquele que sabe que em muitos momentos você vai ter que dar um feedback para algum colaborador, corrigindo uma atitude. É aquele que sabe que vai precisar, em alguns momentos, corrigir o rumo da equipe. Por quê? Porque ele sabe exatamente onde quer chegar com a sua equipe. Ele sabe qual o caminho a percorrer para chegar naquele resultado. E como é interessante quando um líder dá um feedback, quando o líder corrige rotas de uma maneira educada, clara, eficiente e transparente. Porque você vai gerando uma cultura de pertencimento na sua equipe. E quando a pessoa se sente pertencendo a uma equipe, ela começa a gerar dentro dela um compromisso com aquela equipe. E quem tem compromisso com a equipe,
assume a sua responsabilidade dentro do seu papel naquela equipe para que todos cheguem no resultado que foi proposto. E todos nós gostamos de pertencer a um grupo. Isso faz parte da natureza humana. E nós, como líderes humanizados, precisamos criar esse caminho onde as pessoas se sintam pertencentes ao grupo. E assim nós vamos chegar nos resultados que precisamos chegar, de uma maneira mais rápida, de uma maneira muito além do que foi proposta muitas das vezes. Por quê? Porque a equipe criou o que nós chamamos de sinergia. Então, na liderança humanizada, todos ganham. Ganha o indivíduo, ganha a equipe, ganha a instituição. Precisamos resgatar essa liderança para que haja esse ganho focado nas pessoas, mas sabendo aonde devemos chegar nos resultados. Quero te agradecer por estar aqui participando do programa. Vou deixar o meu contato, caso você queira entrar em contato para nós conversarmos mais sobre liderança humanizada. O meu WhatsApp é o 12991143338. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês. A automedicação cresceu muito nos últimos anos, por diversos motivos. Principalmente por aquela questão de querer resolver rápido demais, pelo acesso fácil a medicamentos e pela falta de informação também. O que a população esquece é que muitas vezes o que dá certo para uma pessoa não dá certo para outra. Os organismos são completamente diferentes e isso pode acontecer desde interações medicamentosas a intoxicações. Você pode estar tomando um medicamento que interagindo com o outro vai causar malefícios para você e para o seu organismo. Hoje também um grande agravante são as redes sociais, né? Hoje, pessoas que não são profissionais da saúde saem dando dicas, informações que não são reais e que não podem ser utilizadas para todo mundo, né? Como medicamentos, vitaminas, enfim, muitas recomendações que deveriam ter sido dadas por profissionais da saúde, né? Isso é muito grave. Isso pode causar intoxicações e você pode usar medicamentos que não necessariamente vai te ajudar no fim que você precisa. E hoje também, o acesso de medicamentos ele é muito fácil, né? Hoje, principalmente, os medicamentos que são isentos da prescrição, eles são de fácil acesso a toda a população. Mas não é porque eles são de fácil acesso que eles não precisam ser orientados por um profissional da saúde. Hoje, por exemplo, um simples anti-inflamatório, analgésico, ele pode causar malefícios para o seu estômago, por exemplo. E, por exemplo, um omeprazol, que é um medicamento extremamente utilizado pela população, se usado por tempos prolongados, pode prejudicar a absorção de nutrientes. E isso também causa um malefício muito grande quando diz respeito ao SUS, por exemplo. Porque se você utiliza um medicamento de forma inadequada, isso pode mascarar doenças ainda mais graves, ou, por exemplo, você pode criar resistências, como, por exemplo, um antibiótico. Você pode criar resistência microbiana e isso pode causar a sobrecarga do sistema de saúde, entendeu? Então, isso é muito prejudicial para a população e para o sistema de saúde em si. E como que a gente pode resolver isso, né? Hoje, basicamente, eu entendo que o caminho seja através da educação em saúde, através de campanhas no governo, a participação ativa de um farmacêutico na farmácia com a orientação e também com a conscientização da população sobre a busca de um profissional da saúde. Qualquer utilização de qualquer medicamento, seja até uma vitamina, em excesso, pode ser prejudicial para o seu organismo. Então é importante tomar muito cuidado e sempre recorrer a um profissional da saúde nesses casos. As doações de livros têm um impacto significativo em diversas áreas, incluindo a promoção da leitura, a integração da comunidade, seja no próprio país ou fora dele, mantendo a língua portuguesa viva em outras nações. Crescimento pessoal e desapego, entre tantos outros. Sou Bela Sarquis e hoje, na Hora do Livro,
trago para vocês a importância de doarmos livros. Doar livros ajuda a fomentar o hábito da leitura em comunidades carentes ou em desenvolvimento. Livros são ferramentas essenciais para a educação e doá-los pode ajudar a reduzir as desigualdades educacionais. A leitura é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças e jovens. Doar livros pode ajudar a fortalecer laços comunitários e a promover a solidariedade. Muitas organizações não governamentais e projetos sociais dependem de doações de livros para realizar suas atividades. Então, doar livros ajuda a preservar o conhecimento e a cultura, tornando-os acessíveis a um público mais amplo. Doar livros pode gerar um sentimento de satisfação e contribuição para o bem-estar dos outros. Ao doar livros, você pode refletir sobre seus próprios valores e prioridades. Doar livros, em vez de descartá-los, ajuda a reduzir o desperdício e a promover a sustentabilidade. As doações de livros têm um impacto positivo significativo na sociedade, contribuindo para a educação, o desenvolvimento pessoal e a preservação do conhecimento. Doar livros pode ajudá-lo a apreciar o que você tem e a valorizar as coisas de maneiras diferentes. O ato de doar pode gerar um sentimento de gratidão pelo impacto positivo que você está tendo na vida dos outros. Pode ser também uma oportunidade para praticar o desapego e a generosidade. Você pode também desenvolver habilidades como organização, planejamento e comunicação. Doar livros pode ser uma experiência enriquecedora que contribui para o crescimento pessoal e o bem-estar. Lembre-se de separar livros, revistas, gibis, organizá-los e entregá-los em redes de apoio, ONGs, bibliotecas públicas ou se informe na sua cidade os melhores locais para tal. Doe e tenha certeza do bem que está fazendo. Conto com cada um de vocês e até a próxima. Tchau! Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Olá pessoal, boa tarde, muito obrigada Alice. Hoje o nosso café traz uma história de coragem, estratégia e superação. Uma mulher que venceu o câncer, recomeçou do zero e conquistou respeito em um setor dominado por homens. Você quer se inspirar com essa trajetória? Pega o seu cafezinho e vem com a gente que nós vamos te mostrar. Roberta Gomes é uma empreendedora que transformou desafios em força. Ela cresceu profissionalmente durante a pandemia, enfrentou preconceitos e hoje inspira mulheres a ocuparem espaços
onde ainda são minoria. Roberta, querida, muito obrigada e é uma honra ter você aqui conosco. Boa tarde, o prazer é meu. É um prazer estar aqui com você e estar com o público do Elas em Ação. Muito obrigada. Vamos às perguntas. E vamos lá. Você lidera negócios voltados para o público masculino. Como conquistar espaço em um setor dominado por homens? É desafiador. A mulher que empreende, que ela pega para si esse desafio de empreender, já é um desafio. E vir para esse mercado masculino é ainda muito maior. Só que assim, eu tenho comigo que quem mais entende de homem do que as mulheres? Agora eu vou contar um segredo que pouca gente sabe. Eu comecei ali bem no início da pandemia, eu comecei com serofacial, era um outro nome que a empresa tinha. 3 meses após empreender, eu descobri a pandemia e veio aquele lockdown, né, onde todo mundo ficava em casa, e aí bateu aquele desespero. E eu falei, o que agora eu vou fazer? Eu comecei a empresa com recursos muito baixos, foi as economias que eu tinha do FGTS, que foi liberada por eu ter câncer, né? Então foi tudo isso que eu tinha para empreender. E aí bateu aquele desespero. Nossa, e realmente você... Sabe aquele de pegar o limão e fazer a limonada? Foi realmente isso. Ela tinha uma situação onde ela tinha recebido o fundo de garantia, podia ter ficado quietinha em casa descansando, se recuperando, mas ela teve uma ideia empreendedora e com isso ela virou o jogo da vida dela e ajudou muita gente, com certeza, porque muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas indiretamente, seja funcionários, colaboradores, recebendo também. Então, essa é a visão empreendedora, né? E, Roberta, que conselho você daria para outras mulheres que querem empreender, mas têm medo por, de repente, ser num setor onde elas ainda são minoria? Se tá com medo, eu vou usar o conselho que minha avó sempre me disse a vida inteira. Tá com medo, vai com medo mesmo, mete o pé e vai, porque assim... O que move a gente são os sonhos, né? Mas um sonho parado ali no papel ou na cabeça é só um sonho. E quando a gente coloca para fazer, a mulher ela é muito maior do que ela pensa, sabe? A gente, essa coisa de ocupar o espaço, eu acho que é pouco, porque eu acho que a gente já é muito grande na mente, no coração. Quando a gente toma uma iniciativa, quer fazer uma coisa, a gente faz com muita vontade, com muita perfeição. Então, assim, eu acho que o que falta é apenas começar. Então, assim, se você tem um sonho, se você quer empreender, não importa qual é o setor, vai na frente, luta, acredite no seu sonho, não desista jamais e não ouve aquela vozinha que fica falando, não deixa o certo pelo duvidoso, não faça isso, vai na fé, fé em Deus, acredita em você que já deu tudo certo. Nossa, que história inspiradora, né? E essa frase que ela falou, eu gosto muito e uso muito. Tá com medo, gente, vai com medo mesmo, não dá para você ficar parado esperando a coragem chegar e o momento certo chegar. Exato. Roberta, muito, muito obrigada por compartilhar essa história com tanta força e generosidade conosco. Que mais mulheres se sintam realmente inspiradas a ocupar seus espaços, ainda que elas acreditem, e que o mundo diga que aquele espaço não é para elas. E se você gosta desse tipo de assunto, quer saber e conhecer mais histórias como essa, manda um direct no Instagram que está aparecendo aqui na tela. No próximo sábado, eu te espero para mais um Café com Cláudia, às 15h30, no Elas em Ação. Até lá! Toda mulher carrega uma história, feita de desafios, conquistas e muita força. E cada trajetória merece ser contada. Não apenas para ser lembrada, mas para inspirar outras mulheres a acreditarem no próprio poder. A editora Elas Literae acredita no poder da escrita como ferramenta de empoderamento. E agora, você pode fazer parte do livro colaborativo O Poder da Sua História, com lançamento em dezembro. Últimas vagas abertas para mulheres que querem deixar um legado e escrever juntas um novo capítulo da literatura feminina brasileira. O poder da sua história pode inspirar o mundo, mas ele começa com a sua coragem de escrever. Olá, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Pra Mim, Fala Pra Mim. E hoje eu tô aqui com a Carla Tavares,
autora, ó, acabou de lançar um livro extraordinário, maravilhoso sobre network. Fala para mim, Carla, primeiro, seja muito bem-vinda, queria que você se apresentasse um pouquinho e quero que você fale um pouquinho sobre essa maravilha. Qual a importância da gente ter ou fazer network? Fala para mim, Carla. Bom, Maria, primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom estar com você, em qualquer ambiente, presencial, virtual, enfim. Bom, venho atuando há muitos anos, né? Desenvolvimento de pessoas, equipes para alto desempenho, entrega de performance. Então, network é vida, né? Faz parte da nossa vida. Algumas pessoas consideram que não sabem fazer network, e esse livro é muito para essas pessoas, né, que ainda não conseguem ter consciência e percepção das competências, né, comportamentais, as famosas soft skills, que são tão fundamentais para esse momento de fazer uma abordagem adequada, não invasiva, de comentar o que, na verdade, nesse momento que você está conhecendo essa pessoa é interessante, mais ouvir do que falar, possui uma escuta ativa bastante intencional, porque é ouvindo que vai se desdobrando as possibilidades daquela relação, né? E, consequentemente, a partir do momento que vai tendo as identificações, vai fortalecendo o vínculo, e a gente, no livro, aborda muito conexões com propósito, né? Porque hoje não tem mais como a gente se conectar com alguém que não faça sentido para o nosso caminhar. Então, isso tudo você consegue no momento de fazer uma abordagem sensível, adequada e com uma genuína escuta ativa, já sai dali daquele primeiro momento, daquela primeira conversa, entendendo se aquela relação ela é para você ou não. Eu acho que esse é o grande pulo do gato aí do network com propósito. Então, o que você está colocando é que eu tenho vários relacionamentos, várias pessoas que eu me relaciono, mas existem pessoas que elas são ligadas, interligadas àquela pessoa e que eu posso, então eu quero eu tenho um determinado desejo, quero ir para uma determinada área, quero fazer alguma coisa. Eu tenho vários empresários que assistem, né, empreendedoras que assistem o nosso programa. Então, para eles fazerem essa conexão, mas tendo um propósito. Eu quero alguma coisa daquela conexão, mas não é uma coisa assim muito fútil, né, vazia, né? Tem uma intenção e eu trabalho para essa intenção. É isso. Às vezes as pessoas podem ver assim que eu estou com interesse. Então você está fazendo isso com interesse. É um interesse de uma certa forma. Você consegue explicar isso um pouquinho para a gente? Total. Acho que a frase mandatória nesse caso é: seja interessante, não interesseiro. Porque quando a gente se coloca, primeiro, o que a gente tem a oferecer, né? Você ouve, o primeiro passo é fazer uma boa abordagem, ouvir com escutativa e, após esse momento, entendendo o que você faz e o que a outra pessoa faz e precisa, aí sim você se coloca. Quando você se coloca dessa forma, né, buscando ser interessante, não só ser interesseiro, o que eu posso tirar dessa relação, que é um erro muito comum no network, a pessoa olha para aquela, exatamente como você falou, o que eu posso ganhar aqui? E não é sobre isso, né, é sobre como eu posso colaborar aqui. E aí, a partir dessa identificação, a partir desse momento, o vínculo ele começa a nascer e começa a se estruturar e se fortalecer. Porque acho que a empatia é o canal assim, principal para que as duas partes envolvidas ali naquela primeira conversa possam perceber, não exclusivamente vantagens, mas razões para continuar aquela conversa, razões para continuar aquele relacionamento e fortalecer à medida que as oportunidades também forem surgindo, né? Eu acho que é nesse momento da apresentação, e a gente fala, a primeira impressão é a que fica, e no network não é diferente. Aquele momento inicial, aquele momento da apresentação, o fato de você ter ouvido primeiro e falado depois, vai ancorar nesse interlocutor uma característica muito genuína
de humildade, de interesse, né? Então, isso muda esse jogo, porque geralmente as pessoas, elas te abordam, não pedem licença, já vão começando a falar sobre quem elas são, o que elas fazem, como se fossem, né, repetidores de script, né, meros vendedores de alguma coisa que nem sabem se você está com intenção de comprar, ou se você tem alguma dor que pode ser resolvida com aquele produto ou serviço que você oferece. Então, esse equívoco é que no livro a gente busca evitar, esclarecer, né? Para que as pessoas possam ali ter quase um roadmap de como fazer um network de alta performance. Ah, e eu, Carmen, então eu preciso fazer, né? Para eu tenho uma intenção, e aí eu me coloco, né? Quer dizer, eu tenho uma escutativa, né? E aí eu não estou somente buscando isso, também estou entregando, né? Então, por isso network, né? Então, as ligações que tem, eu me coloco à disposição, eu tenho alguma coisa para oferecer e a outra pessoa também tem para me dar. Existem algumas pessoas que elas são assim o polo, né? Então eu tenho uma rede de relacionamento muito grande e eu até ganho dinheiro com isso, né? Então eu faço match entre você e outra pessoa e você tem acesso à minha network, eu tenho acesso à tua network e assim sucessivamente. Agora, um empresário, uma empresária, para ela poder fazer isso, você tem alguns passos além dessa escutativa? Então, primeira coisa, né? Eu preciso ter a intenção, eu tenho um propósito, né? E eu escuto. Depois, o que eu faço? Você consegue dar algumas dicas para isso? Acho que eu entendo assim, quando, por exemplo, eu vou falar como eu faço, né? Primeira coisa é quando você vai escolher um evento, né, para participar, seja para aquisição de conhecimento, seja para aquisição de relacionamentos, o importante é entender quem são essas outras pessoas que vão estar também nesse mesmo ambiente. A partir dessa identificação, quem para mim é interessante eu abordar num primeiro momento, me apresentar, me colocar, e querer entender o que a outra pessoa faz, também falar um pouco, né, depois do que eu faço e como eu posso ali ter oportunidades, né, de negócios, enfim, de novas ideias. E logo depois disso, essa troca, né, natural dos contatos, oferece o seu contato primeiro, estou disponível para conversar quando você tiver tempo, interesse, quando podemos marcar, terça de manhã ou quinta à tarde é bom para você, já oferecer opções fechadas para que essa agenda ela se concretize. Porque se você simplesmente se coloca, muito bom, gostei muito do que você está fazendo, tenho interesse em me conectar com você, fica muito aberto, né? Você não sai dali com um segundo passo para uma segunda fase. Então é muito interessante, essa semana eu tenho agenda terça às 10 ou quinta às 16, qual o dia melhor para você? Você já coloca ali de alguma maneira, né, uma estratégia de fechar uma agenda e não ficar com esse relacionamento em aberto. Abasteça o outro, né, do que você faz através, aí uma vez já com o contato em mãos, mande o seu portfólio da sua empresa, como você pode agregar a partir do que você ouviu. Em nossa conversa identifiquei que você está num momento de expansão da sua rede, você está no momento da sua marca virar uma franquia, eu posso ajudar você com o meu network ou a partir do que a minha empresa faz. Já ofereça uma possibilidade, sem compromisso, mas de já estabelecer algum próximo passo. Isso é importante, né? E uma coisa que eu gosto muito é como se a gente tivesse uma organização desses contatos, né? Hoje o WhatsApp, você não precisa nem ter um CRM de muita complexidade, mas o próprio WhatsApp ele já te oferece ferramentas de etiquetagem. Então você pode separar esses contatos por cor, cada cor representando um segmento. São contatos governamentais, são contatos empresariais, são fornecedores, são pessoas que lideram outras redes de network. Então, você ter esse retrato, né,
Por exemplo, a minha agenda aqui de contatos no telefone, eu tenho quase 8.000 contatos. Então, colocar de maneira que você consiga rapidamente identificar é interessante, até se você quiser fazer alguma ação, né, intencional. Por exemplo, eu tenho um curso, um workshop de como fazer network. Então, eu sei de pessoas, como você falou, nesse perfil, né, que nos estão nos ouvindo aqui, de empresários, de líderes, de gestores de equipe, que podem ter interesse nessa temática. Já estou com esse pessoal todo etiquetado, vou lançar, dia 25, vou estar em tal lugar, a tal hora, quem tiver interesse, poucas vagas, me aciona aqui, me devolve no privado, enfim. E aí isso vai funcionando e sempre está se retroalimentando, né? É importante sempre estar lembrando que você existe, famoso ditado, né? Só é lembrado quem é visto, então está o tempo todo, de alguma maneira, oferecendo alguma coisa. Esse aqui é meu último artigo no LinkedIn, espero que te ajude essa leitura. Ofereça algo sem uma intenção de retorno definida, mas com uma intencionalidade clara de entrega, né? De estar oferecendo alguma coisa de forma genuína e gratuita. Acho que isso também funciona bastante para a gente. Eu gosto muito disso. Eu, de vez em quando, eu tenho os anjos, né? Então, eu tenho algumas pessoas que elas são... eu gosto delas, além de gostar delas, eu tenho uma relação, né? Então, é profissional. E aí eu mando algumas coisas, e às vezes eu mando assim, olá, tudo bem? Então, eu lembrei de ti. Aí pego um artigo, eu pego, opa, lembrei de ti, estou ali, porque eu lembrei mesmo, né? Então, é natural, a pessoa vê que é natural, não é nada forçado, né? Então, quando você faz isso, você mostra que você conhece a pessoa, que você sabe o gosto dessa pessoa e que você lembrou dela. Então, é uma relação que você tem realmente. E às vezes eu falo assim, você consegue indicar, né, para tal coisa? Você conhece alguém que possa me ajudar? Então, essa pessoa também, ela distribui, se for o caso, né? Se for, claro que eu vou ali. Eu tenho o conhecimento, que foi uma coisa muito interessante. Eu vou para um evento, eu vou na intenção de também fazer network. Então, às vezes, a pessoa diz, mas eu vou para um congresso, eu vou gastar dinheiro. Não, você vai investir, né? Quer dizer, isso aí tem que ser transformado no investimento se você for na intenção com relação à questão da network. Por isso que alguns eventos são até mais caros, né? Então, o jantar, ele é interessante, vale o dinheiro que você está investindo, porque você vai ter acesso a outras pessoas que talvez você não tivesse, né, de uma forma aí, aleatória, né? Então, você faz isso de uma forma intencional. Sim, são potenciais, né? E essa questão do networking, quando você faz genuinamente, as coisas, elas retornam, sabe? Eu tenho um caso, por exemplo, pessoal de network, onde eu conheci uma pessoa e essa pessoa comentou que trabalhava no INCA, no hospital, né, do câncer e tal, e eu a conheci em setembro de 2024, 2023. E daí, né, achei muito interessante, instrumentadora, viemos conversando, conversa vai, conversa vem, e num evento de empresárias mulheres. E ela estava ali naquele evento, mas também era instrumentadora cirúrgica e comentou dessa situação. Essa informação, obviamente, né, ficou arquivada. E eu tive um caso pessoal onde eu necessitei de uma orientação nesse sentido e eu imediatamente lembrei que eu conhecia essa pessoa. E aí é muito importante também a gente abordar como que você salva o contato das pessoas que façam uma referência de sentido para você. Então, por exemplo, como eu conheci essa pessoa num evento de empresárias, eu coloquei o nome dessa pessoa e o nome do evento. Porque quando eu precisei, eu primeiro fui me lembrar de onde que eu tinha conhecido, aonde que era. E aí apareceram todas as pessoas que eu salvei com aquele nome do evento. E aí rapidamente eu identifiquei quem era essa pessoa que eu tinha conversado apenas uma única vez. E quando eu precisei, rapidamente foi super solícita, me deu todas as orientações, e eu sou muito grata por isso. E não foi assim uma relação
onde eu ganhei dinheiro, mas eu ganhei a qualidade de vida de uma pessoa muito especial para mim, que é minha filha, né? A pessoa me ajudou nesse processo. Como é que vocês acham que eu vou, como é que eu me comporto em relação a essa pessoa? O que essa pessoa precisar, eu vou estar sempre disponível para essa pessoa. Então, não é só sobre negócio, sobre dinheiro, é também sobre a dor que esse contato pode resolver na sua vida, né? Ou como nós podemos ser resolução de dor na vida dessas pessoas. E eu gosto muito de falar, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sou tímida, eu não sei chegar, eu não me sinto à vontade. Como é que você faz, Carla, para melhorar isso? Qual a dica que você dá? A primeira é exercite-se. É igual com o nosso corpo. Se a gente não vai fazer, tô com preguiça, fazer atividade física, não consigo. Se você conseguir romper aquelas 3, 4 semanas, vai sem vontade, vai apesar da falta de estímulo, de motivação, vai. Por quê? Daqui a pouco todo o seu corpo e toda a sua bioquímica, ela já esqueceu essas barreiras. Então a mesma coisa eu estou trazendo para o exercício do relacionamento. A primeira vez você vai ficar super incomodada. Será que eu estou incomodando? Esquece, exercita. Talvez você não fale tão bem, talvez você sinta que você está gaguejando, talvez você sinta que não foi a melhor coisa a dizer. Não tem problema, mas faça, aí vai de novo e faz, e vai. Daqui a pouco, esse processo de se conectar, ele se torna muito natural. E você quebra uma crença interior de que você não sabe se relacionar, ou que você tem dificuldade de estabelecer novas amizades e conexões, ou que você não nasceu para isso, né? Aqui não tem síndrome de Gabriela, né? Ninguém eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, tudo é como você estimula, rompe, estimula novamente, e você vai subindo de padrão e vai se especializando, né? Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Michael Gladwell, que ele escreve isso, né? Que qualquer pessoa pode ficar excelente em qualquer coisa que ela faça por 10.000 horas. Então, eu acho que tudo é treino. Então, network não pode ser diferente. Legal. Eu quando estou dando aula, alguma coisa, que eu falo que às vezes os alunos, eles dizem assim, eu estou fazendo o MBA para poder ter, né, relação, né, contato, que o MBA Live também, né, quando você tem online também, o live, né, que o professor está ali e tal, eu digo que é importante você ir fazendo trocas, né, da turma, né, então você não ficar somente naquele grupo. Por quê? Porque eu entrei na FGV e eu tenho vários outros locais que eu tenho aí contato, eu entro muitas vezes por indicação, que hoje as pessoas pedem indicação, eu queria uma indicação tal, você conhece tal? Conheço. Mas você permanece pela sua competência, né? Mas o primeiro ponto, o primeiro passo é muito importante isso, né? Então, tanto na FGV como em vários outros locais, eu entrei por indicação e indico muita gente, mas a permanência daquela pessoa ou não vai da competência dessa pessoa, né? Então, e hoje as pessoas, elas pedem, você conhece alguém? Você conhece alguém? Porque essa pessoa já vem com o selo da tua referência, né? Então, isso é muito legal. Carla, olha, pode falar. Não, eu ia só corroborar, né? Porque, assim, a primeira impressão, ela pode até causar uma boa impressão, mas o que vai sustentar é o conteúdo, não tem jeito. É a competência, é o conteúdo, e essa é a minha recomendação. Não finja ser uma pessoa que você não é. Legal. Seja autêntico. Isso é muito importante. Não queira parecer algo que você não é. Treine, fale, cresça, progrida, mas sempre preservando a sua essência, porque é essa essência que vai conectar com outra pessoa que também está na mesma intencionalidade, vibração. Então, o que eu respondo, o que eu sempre oriento é isso. Busque ser você mesmo da maneira mais autêntica possível. Não se envergonhe nunca da onde você está, mas foque aonde você quer chegar, porque aí a gente, com certeza, consegue entregar muita coisa que nem a gente sabe o quanto é valiosa e está dentro da gente. Ai, que delícia!
Carla, aonde é que eu encontro, né? Onde é que a pessoa que quiser obter o livro, onde é que ela encontra o teu livro? Pode mandar um direct para mim no meu Instagram, @Prof. Carla Tavares, e aí manda um direct dizendo: vi no programa da Maria Torres, que estou interessada em conhecer o livro, como é que eu faço para adquirir? Que aí lá eu dou todas as informações, mando entregar, bato um papo, conversa, e aí a gente também aproveita e já se conecta. Que ótimo, ó. Eu vou agora salvar com as cores diferentes, que eu não faço isso, hein? Eu vou fazer isso para eu poder aí, né, salvar e utilizar realmente, tá? Gratidão, Carla, tudo de bom. Gente, tudo de bom. Muito obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau. Toda mulher carrega uma história, feita de desafios, conquistas e muita força. E cada trajetória merece ser contada. Não apenas para ser lembrada, mas para inspirar outras mulheres a acreditarem no próprio poder. A editora Elas Literae acredita no poder da escrita como ferramenta de empoderamento. E agora, você pode fazer parte do livro colaborativo O Poder da Sua História, com lançamento em dezembro. Últimas vagas abertas para mulheres que querem deixar um legado e escrever juntas um novo capítulo da literatura feminina brasileira. O poder da sua história pode inspirar o mundo, mas ele começa com a sua coragem de escrever. Hoje nosso ponto de encontro recebe uma mulher inspiradora, que transformou sua história em livros, palestras e projetos sociais e que já cruzou fronteiras. Ela é escritora, biógrafa e palestrante com 24 livros publicados em diferentes idiomas e já passou pelas universidades de prestígio como Oxford, Glasgow, USP e King College. É um prazer receber você, Cláudia Canto. Seja muito bem-vinda ao Elas em Ação. Hoje falaremos um pouquinho da sua história de vida e superação. Cláudia, sua trajetória começou como empregada doméstica em Portugal e se transformou em uma carreira literária internacional. Qual foi o ponto da virada que a fez acreditar que poderia trilhar esse caminho? Honra! Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, gente, a pergunta que não quer calar. Qual foi o momento crucial que a Cláudia Canto enfrentou para adentrar o mercado literário? Gente, eu gostaria de responder de uma forma bastante exata, racional, mas é que foram tantos momentos que eu mesma criei. Na verdade, eu costumo dizer que eu co-criei uma realidade. Eu inventei um pseudônimo, que foi a minha assessora de imprensa. Eu adentrava programas ou ligava para as produções. Olha, eu sou a assessora de imprensa da escritora Cláudia Canto. Depois eu montei a minha editora com muito sacrifício. E depois eu fui ministrar palestras em locais considerados marginais. Com isso eu treinei minha comunicação, a minha oratória. E depois foi mais fácil, depois que eu me desafiei e entendi que todo o processo de burilamento da minha própria literatura estava dentro de mim mesmo. Então, eu comecei escrevendo de uma forma, hoje eu escrevo de outra. Comecei ministrando palestras de uma forma, hoje eu tenho mais treino, né? Porque a comunicação é treinar.
diferente da literatura, que é um dom, mas também tem técnicas. Então é isso, a virada de chave foi quando eu percebi que tudo, o potinho de ouro, e isso não é clichê, estava dentro de mim mesma. Então eu arregacei as mangas e fui à luta. Com licença, eu vou à luta, e foi o que aconteceu. Você costuma dizer que transformar dor em potência criativa, como esse conceito aparece nos seus livros e palestras. Transformar dor em potência é um grande desafio. E eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso quando eu comecei a ministrar palestras. Quando eu comecei a adentrar espaços e que eu comecei a ser aplaudida por causa da superação, eu comecei a ficar mais resistente, mais forte e contar essa história para o mundo. Acho que foi a minha cura. Hoje eu entendo que o processo criativo está nos desafios que a vida apresenta. Então, quanto mais desafio, mais força criadora, mais centelha divina. E essa centelha divina, esse farol, habita em todos nós. É só a gente mergulhar para dentro para poder vir para fora. Cláudia Canto, como funciona isso? Vai lá, se acalme, analise os seus potenciais, quais são os talentos. Todo mundo tem talento, todo mundo tem talento. O que eu faço de melhor? Foi assim que eu consegui perceber a minha literatura, a minha oratória, a minha cara de pau, a minha ousadia, e deu tudo isso. Então, transformei a dor em potência. Eu nem sabia que eu estava fazendo, e na verdade tudo isso é no caminho que a gente vai construindo as nossas histórias, depois que chegar lá e perde a graça. Então é o caminho que tá o sabor. Acho que é isso, não sei se eu expliquei bem, tomara que as pessoas consigam entender que na verdade tá tudo dentro de cada um, e é a centelha divina que habita em todos nós. Somos deuses, imagem e semelhança do Pai. Entre os seus títulos, temos obras marcantes como A Morte. Bom, vamos lá, ótima pergunta. Morte às Vassouras e Mulher Moderna Tem Cúmplice. Como que esses livros se unem? Qual é o fio condutor que une essas duas obras? A primeira, Morte às Vassouras, foi a experiência que eu vivi em Portugal, que eu adentrei a literatura, que eu vivi uma experiência tão desafiante, mas ao mesmo tempo fascinante, porque eu mergulhei no século XVIII, lá em Lisboa, e eu pensava, meu Deus, o que é a natureza, o que Deus está querendo fazer comigo? Eu tô aqui presa, no auge da minha juventude, ganhando o mesmo salário, o mesmo ordenado que eu ganhava no Brasil. O que eu estava fazendo ali? Hoje eu sei que era para dar vazão ao meu dom literário. Eu comecei a escrever e saiu meu primeiro livro, então eu dou graças hoje à oportunidade que eu tive lá através dessa experiência, e também eu amo Portugal, amo Lisboa, né? Então o livro virou tese, mas depois a gente fala sobre isso. E o Mulher Moderna Tem Cúmplice foi quando eu começo a me descobrir com o sagrado feminino, a maturidade feminina, quando eu começo a entender a importância de ser mulher e dar valor para todo o universo feminino. A Cláudia Canto como mulher, como uma mulher liberta, libertária, uma mulher que eu acho que é à frente do seu tempo, modestamente falando. Então é isso, os dois livros se unem sim, porque um eu adentrei a literatura e o outro eu despertei como mulher. Entre seus títulos temos obras marcantes como Morte às Vassouras e Mulher Moderna Tem Cúmplice. Qual dessas histórias mais te representa pessoalmente? Como foi estar na Universidade de Oxford, uma das mais antigas da humanidade, na Universidade de Glasgow, na USP, na Unicamp, na Unesp, é sempre um friozinho no coração, mas em Oxford foi uma das primeiras que eu fui. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria levar a literatura orgânica de Cláudia Canto para as instituições acadêmicas, mas eu não imaginava que eu poderia estar em Oxford. Então eu quero que a audiência venha comigo e perceba só a importância desse momento. Uma mulher periférica que adentra um espaço tão importante como esse. Imaginem como eu não estava nervosa. Se fosse hoje, acho que eu estaria com muito mais segurança, mas à época eu contei com Deus, com a natureza, e contei e falei o que o meu coração ditou. Contei como que eu me tornei empregada doméstica em Portugal, quais eram os meus sonhos, como que a literatura nasceu em mim, essa dama tão metida besta, né? A literatura talvez tenha salvado a minha vida. Hoje eu tô nesse questionamento, mas foi a literatura que me levou para lá.
Esse reconhecimento internacional em nível das universidades foi muito importante, é muito importante para minha carreira, mas também a importância do pedreiro, da cozinheira que lê o meu livro, da escola que eu vou na comunidade, da Fundação Casa, do presídio, em que as pessoas falam: Cláudia, eu li os seus livros, gostei muito, não consegui parar de ler, é uma leitura fluida. Então o reconhecimento de estar dentro da Universidade de Oxford é tão importante quando eu estou dentro da minha comunidade ou dentro de lugares considerados marginais. Foi o ápice da minha carreira, mas agora tenho vários ápices aí semanalmente quando eu ministro palestras. Eu quero falar da minha palestra, hein? Minha palestra Riqueza Descoberta, olha, é um banho na alma. É um banho, na verdade, eu falo que é um banho do avesso, a minha palestra Riqueza Descoberta. Depois eu quero falar sobre isso. O papo com a Cláudia tá tão bacana, mas espera aí que nós voltamos com ele no próximo sábado, para que você consiga entender a trajetória da Cláudia e os projetos literários dela. Fique com a gente, até o próximo ponto de encontro. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? E antes de encerrar, quero deixar uma mensagem especial no Dia das Crianças. Entre tantas responsabilidades da vida adulta, não podemos deixar de morrer a criança que habita em nós. Aquela que sonha, que ri à toa e acredita que tudo é possível. Cuidar dessa criança interior é se permitir brincar com a vida, recomeçar sem medo e olhar o mundo com mais leveza. Pense com carinho. Que adulto você se tornou? Aquele que ainda sonha e acolhe ou aquele que esqueceu de brincar? Que o seu dia seja leve, cheio de afeto e que nunca te falte a coragem e a alegria da criança que vive com você. Feliz Dia das Crianças e até o próximo Elas em Ação, no próximo sábado às 15h30, aqui na Rede Gazeta Brasil. Tchau, tchau.